E aí, doutor, como é que você tá, Daniel? Boa noite. Feliz da vida? Com o segundo tempo, né? Porque o primeiro, pelo amor de Deus. Mas boa Cara, eu noite. tô feliz com o resultado, superamos uma condição adversa, vínhamos daquela situação com o São Paulo, que não transcreveu a realidade, o Palmeiras foi muito superior aí ao São Paulo no jogo todo. Aí uma vez que tomou aquele gol espírita, eles deram aquela equilibrada, mas assim, opções do Abel. Nem foi nesse momento ainda que o São Paulo foi melhor. O São Paulo foi melhor depois, quando o Abel tirou os zagueiros, tirou meio campo e optou pelo ataque. Eu estava falando na outra live agora, que o pessoal está criticando o Abel injustamente, e o meu ponto de vista é o seguinte: nunca nos livraríamos da crítica, porque se tivéssemos perdido com a defesa bem postada, ele seria covarde não ter atacado. Fazendo as trocas durante a partida, ele foi irresponsável. Escolheu mal, escalou. Cara, não tem saída. Eu estava na Transamérica. Conta, né? Boa descrição. Então, eu estava na Transamérica vindo do trabalho para essa live que eu fui fazer com um amigo, Anderson. A avó dele faleceu. Ele pediu para que a gente fizesse a live para ele no canal dele do YouTube. Eu me voluntariei na hora, visto o problema. E eu vim no carro assistindo a Transamérica, estava lá. Morsa, Tomás Rafael, Giovanelli e aquele cara do Corinthians, não me recordo o nome dele. Todos. O que eu ouvi era o seguinte: Abel é antipático, Abel é arrogante, quer ensinar o futebol brasileiro, Abel é incompetente, o futebol brasileiro está ensinando uma lição para ele, Abel não entende nada. Cara, essa é a mídia brasileira, essa é a mídia esportiva, e eu fico muito sentido porque eles passam por cima do ser humano, passam por cima do profissional. Eles também trabalham, também têm as atividades deles, e eles vão lá de maneira pessoal, organizada. A mídia vai lá e destrói o Palmeiras. O sentimento do palmeirense quando vê isso é brutal. Por isso que todo mundo está vindo para a mídia alternativa. Eles querem ouvir o que eu, você, outras pessoas aqui têm para dizer. Que não é a mesmice que eles falam, essa enganação. O pessoal já está com medo de jogar contra o Flamengo. Esquece que a gente foi lá em Brasília, no campo deles, em meio a 2 jogos da Recopa Sul-Americana, enfrentamos de igual para igual e ainda melhor. Fomos melhores que eles durante a partida. E se não fosse um pequeno detalhe, o erro nos pênaltis, teríamos saído campeão, como foi com o Defensa e Justiça, como foi com o São Paulo. E assim, futebol é isso, o imponderável às vezes predomina e a gente fica à mercê da sorte. Mas eu estou muito otimista, e se eu tivesse, dentro dessa introdução que eu estou fazendo, se eu tivesse que alguma coisa, se tivesse que cobrar alguém, eu queria falar com o Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, que prometeu para o Abel reforço, desde o Borja, desde o Daverson, prometeu que reporia os jogadores, não repôs, fez que fosse embora Felipão, Mano Menezes, Luxemburgo, técnicos vencedores, e ele se escondia nos bastidores enquanto a confusão se armava e ele saía como herói procurando um outro técnico. Isso não é papel de dirigente. Dirigente senta do lado do técnico durante a coletiva e fala direto com o público. E fala, estou do lado do técnico. Ele não vai lá e frita. Esse comportamento omisso do nosso Maurício Gagliotti mostra que ele é um bom gestor, entre aspas, dentro de todo o processo, porque nós somos vencedores, mas ele não é o líder. Então, eu tenho comigo que o Palmeiras pode ter um destino melhor, e eu estou fazendo uma campanha. Já que você, Gagliotti, não tem coragem de vir a público falar com o seu consumidor, que é a população palmeirense, a nação alviverde, que é monstruosa, já que você não vem a público, pede antecipação das eleições, deixa a Leila já assumir. Nós temos um superávit de mais de 100 milhões, frutos de ganhos de títulos, dinheiro da Globo que entrou, 36,3 milhões de reais nas vendas de jogadores este ano, Eric, Oran e tantos outros jogadores. E você se esconde atrás dessa cortina de fumaça, dizendo que nós não estamos sabendo enfrentar a pandemia. O nosso orçamento de outubro mostra, precisávamos de 80 milhões, já conseguimos metade desse valor, com os prêmios que não estavam previstos, superamos em mais de 100 milhões. Ah, Samsung,
Wesley e tudo mais. Isso não é verdade. Também estava previsto porque nós não fizemos acordo. Ou seja, sabíamos que íamos pagar na totalidade essas decisões. Estou falando tudo isso, o número às vezes não é muito legal, mas o torcedor palmeirense precisa saber. Nós estamos, entre aspas, sendo enganados. Essa pandemia horrível serve para nossa diretoria esconder a verdade, que é exatamente a seguinte. Está sendo feito um processo de transição entre Maurício Gagliotti e Leila. A Leila não quer receber o Palmeiras com dívida. Nós devemos aproximadamente de 153 milhões a 161 milhões para a Leila. Como é que ela vai assumir a presidência do Palmeiras, ela sendo credora do Palmeiras, cobrando juros do Palmeiras? Ela não vai ter a tranquilidade que ela precisa para governar. E é dentro desse contexto, aproveitando que está todo mundo aí assistindo a live, que eu quero falar. Eles não estão nos falando a verdade. Gagliotti não vem a público, não fala da questão financeira, não fala dos problemas, se esconde. E o Abel Ferreira precisa ser presidente, diretor de futebol, psicólogo, coach e técnico. Faz assessoria pública, faz o trabalho da comunicação e ele fica lá vendido. Quando o Palmeiras perde, é a imagem dele que é enterrada. Ele cometeu erros contra o São Paulo, nas duas partidas, mas ele é um técnico vencedor, é um técnico que entende de futebol, é o melhor técnico que tem no mercado para o Palmeiras, e nós, do Palmeirense de verdade, estamos fechados com o Abel Ferreira, e contra a omissão e a falta de atitude de Maurício Gagliotti, que frita o técnico Abel Ferreira. Com essa minha entrada exaltada, mas sincera, sem nenhuma posição política, porque a gente não tem vínculo nenhum com nenhum conselheiro ou coisa parecida, é vínculo com você, torcedor palmeirense, que eu passo a bola para o nosso amigo Daniel, do Estúdio Palmeirense, o garoto espetacular, escreve demais, a página dele é maravilhosa, o blog dele é maravilhoso, e está contigo. Fala o que você quiser, fala da sua página, e uma boa noite para todo mundo aí. Vamos lá. Bom, boa noite para todo mundo. Belo discurso aí, Marcelão. Eu vi seu manifesto, né, no seu post que você fez no seu feed. E é basicamente isso. Mas só para começar aí, né, minha página, para quem não conhece ainda, eu tenho um blog aí sobre Palmeiras onde eu escrevo, né, o Marcelão já deu a letra. E o blog aqui, o Instagram aqui é para divulgar, né, quando eu posto as matérias e tudo mais. Então quem quiser dar uma olhada é só seguir aí. E é isso. E, bom, indico, galera, é muito bom, o Daniel escreve muito bem, tem personalidade, se posiciona de todas as maneiras e vale a pena você estar acompanhando. E ele vai estar lá no nosso site, o site inaugura dia 1 de junho e ele está lá, é um dos colunistas, como tantos outros colunistas da mídia alternativa que vão estar falando com você, torcedor palmeirense. Sem essa de fantasias da mídia formal, é um papo reto com você, falando a verdade, sem especulação, sem fake news, como tantas que nós vimos por aí. Nós não vamos falar lá, estamos contratando determinado jogador, Castellanos é nosso, tal jogador é nosso. Nós vamos falar quando isso acontecer, vamos comentar as possibilidades e vamos ser os mais imparciais possível para trazer a verdade para você. Segue lá, Daniel. Muito bom. E, bom, falando lá do começo, você citou, né, do que você viu aí acho que na Transamérica, né, você estava vendo que tinham as pessoas aí, os corintianos, comentando sobre o Abel. E, bom, queria falar que ele é chato, assim, dentro da competitividade, ele tem que ser, porque ele é competitivo, ele quer ganhar. Só que... Personalidade, né, Daniel? Ele tem personalidade. Puxar na memória, Jorge Jesus também se exaltava, Sampaoli também se exaltava, e Sampaoli é idolatrado por essa exaltidão que ele tinha. O próprio Tite, se a gente for lá atrás, quando ele fazia que ele fala muito, ele também era chato. Então, é muita pegação de pé aí no Abel Ferreira. Cada um tem que defender o seu. Você está certíssimo, Daniel. Exato. E eu também tô fechadão com ele aí. Faço das suas palavras as minhas quanto a Gagliotti, Baus e todo mundo ali presente no Palmeiras. Porém, acho que... Mas quem que é Barros, Daniel? Fala pra mim. Quem que é Barros? Eu não conheço Barros. Algum torcedor palmeirense já ouviu a voz do Barros? Sabe o que ele pensa? Qual é a política? Quais são os jogadores que ele está atrás? Qual foi os jogadores que ele negociou? O que o Barros fez? Eu não sei o que o Barros fez. Não, eu estou dando escada para o Daniel B falar, porque a gente não conhece esse cara.
o Palmeiras manda André Cury, manda empresário para negociar, né? Então o Barros não serve de nada ali. Porém, eu acho que essa hashtag, né, esse movimento de fechado com o Abel, ele é importante sim para o Abel mesmo saber que a gente está com ele. Porém, ele também não está isento de críticas, né? A gente critica porque a gente sabe que ele pode melhorar, só que a gente, longe, a gente não quer ele fora. A gente quer crítica para justamente ele melhorar e continuar, para não ter essa dúvida de que ele possa um dia sair. E o maior medo, acho, é ele abandonar a gente, né? Pelo profissional que ele é. Ele veio a baderna que é lá dentro, ele virar pro Gagliotti. Nós vamos colocar quem, né, Daniel? Da maneira que você falou, né? O Gagliotti promete, o Barros mesmo teve uma entrevista quando a janela de transferência estava aberta, não, o Palmeiras vai contratar, não veio ninguém, e o Abel podia muito bem, ó, vocês não trouxeram ninguém, eu pedi, vocês não trouxeram, e eu sou profissional, tô entregando o cargo, mas tomara que ele não faça isso, né, tomara que ele não seja tão profissional assim, porque, cara, é muita baderna lá dentro, e aí também a mídia e o próprio torcedor palmeirense que acredita e muitas fake news também não ajudam, né? Logo após a final do Paulistão, principalmente ali na segunda, na terça-feira, quando dias totais sem movimentações de notícias e tudo mais, o tanto de notícia que surgiu, reunião que estava tendo na academia de futebol e, putz, cara, tanta coisa que eu vi, principalmente no Twitter, onde qualquer tweet, as pessoas, a disseminação da notícia é muito rápido, né? E às vezes ela nem é verdadeira. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas que criam essas falsas notícias, né, essas fake news, nem são palmeirenses, elas estão querendo tumultuar e o palmeirense, a gente sabe que ele tem uma maneira mais apegada aí e acaba acreditando e levando para frente, e aí acaba virando uma bola de neve, todo mundo ficando bravo com todo mundo e na verdade não está acontecendo nada, né? Dessas reuniões aí. Então, sendo só o que você está falando para que dá mais gás para você falar, Daniel, essa mídia alternativa, essa mídia formal, que são as rádios, que é a televisão, eles não estão pouco interessados com o futuro do Palmeiras. Eles estão preocupados com a popularidade que é dada às grandes torcidas, estão preocupados com o seu ibope, falar mal do Palmeiras estar levantando a moral do Corinthians, do Flamengo, de outros clubes. Porque o torcedor adversário está triste que o Palmeiras é um time vencedor. O torcedor adversário não está feliz. O investidor, o cara que vai lá e paga a hora do rádio, ele quer que o torcedor corintiano esteja ali, o torcedor flamenguista esteja ali. E se eles não tiverem Ibope, o produto que é anunciado na rádio, na televisão, não vende. Então eles precisam fazer esse papel, que cada paulada que dão no Palmeiras é uma flor que entregam para eles. Então, para endossar só o teu texto, eu dou mais essa bola para você. Porque, assim, é um absurdo o que a gente vê da imprensa contra o Palmeiras. Exatamente. A gente sabe que a grande maioria, isso não tem problema admitir, a grande maioria é corintiano e flamenguista, eles elogiam porque eles querem ter essa boa relação, né, com essa grande maioria. E eles sabem, eles dão ibope para isso, mas eles sabem que também falar mal do Palmeiras dá ibope, porque a torcida do Palmeiras, ela vai ouvir, ela vai pegar, reclamar, postar no Twitter e xingar, não xingar, mas, por exemplo, o que aconteceu com o Noriega lá, que ele falou, podem mugir torcedor palmeirense e tudo mais, que ele até se desculpou depois. Mas você vê o movimento que a torcida do Palmeiras fez, o cara foi afastado dos jogos do Palmeiras ali no Sport TV. Mas é isso, Daniel, é isso que a gente precisa se posicionar. Você falou muito bem. Então, exatamente isso. É difícil. Então, nesse meu manifesto, esse manifesto que eu fiz na internet, tem tudo a ver com o que você está falando. Ficou muito fácil para o Gagliotti administrar mandando embora profissionais que são subordinados a ele. E eu não quero que isso aconteça com o Abel. E o torcedor palmeirense precisa estar consciente que cada vez que o Gagliotti não se apresenta para o público, não vai numa entrevista, não vai numa determinada situação, não vai na coletiva, ele está, principalmente nas situações adversas, ele está deixando para que esse peso não fique nas costas dele e caia nas costas do Abel Ferreira. E é por isso que o Abel Ferreira, em algumas situações, não vai lá. É para cutucar a diretoria. Vou mais longe. Hoje, o principal palmeirense profissional dentro do Palmeiras é o Abel Ferreira. Porque é ele que dá a cara a tapa, é ele que vai nas coletivas e pede para a diretoria jogador. Ele chega para o torcedor palmeirense, eu pedi jogador. Como é que fica a posição da diretoria? Ela fica entre a cruz e a espada.
Porque o Barros, o Gagliotti prometeram contratação. Quando ele fala das situações adversas junto à CBF, quando nós estamos sendo prejudicados, jogos em cima de jogos, contra Corinthians, contra São Paulo, que eram para ter sido adiados, ele está falando isso, mas quem que tinha que fazer isso? Era o Maurício Gagliotti, que tinha que ter ido lá na Federação Paulista de Futebol, que tinha que ter ido na CBF. Então ele está fazendo o papel de todo mundo. A gente não pode deixar esse técnico sozinho. E o objetivo do nosso canal, da nossa página, é conscientizar você, que é muito importante a gente apoiar o Abel Ferreira. E ele precisa ter essa consciência que existe o apoio. Eu fiz várias enquetes no Instagram, em outros lugares, e ele tem maioria absoluta da opinião pública palmeirense. Então, a gente não precisa ter medo. Mas do mesmo jeito, eu sei que se amanhã a gente perder para o Flamengo, por exemplo, no clássico, na estreia do Brasileiro, a torcida vai cair em cima de pau, em cima do Abel Ferreira. Aí eu pergunto para você, torcedor palmeirense, qual é a culpa de um técnico que pede um centroavante, que pede um jogador a mais para se jogar pela esquerda? Agora está vindo o Dudu, mas ele não vai participar desse processo. A torcida palmeirense clama por um camisa 10. A gente pede há anos um camisa 10. Cadê o camisa 10 do Palmeiras? Agora parece que estão trazendo um lateral esquerdo, um lateral direito, mas a gente não tem que se empolgar com isso. Mesmo que isso seja verdade, isso é péssimo. Hoje o Vinha, depois de muito tempo, fez uma grande partida. Eu já estou indo para esse caminho para a gente falar do jogo de hoje. Ele fez uma grande partida. O Vinha não é ala, mas ele apoiou bem. Ele tem o perfil de lateral. E a minha crítica ao Abel é que o 3-5-2 não funciona no Palmeiras, efetivamente, como uma estratégia para se vencer uma partida, porque os nossos laterais são laterais, não são alas. Eles não estão preparados para ir ali de fundo e cruzar. Mas ainda dentro do contexto anterior, para passar para o Daniel falar do jogo de hoje, o que acontece? Patrick de Paula tem proposta, Danilo tem proposta, Gabriel Menino tem proposta, Vinha tem proposta, Wesley tem proposta, chovem propostas dentro do Palmeiras. Isso tem muita coisa dentro do campo da especulação, como foi com o Rony, mas isso é muito importante a gente ter ciência. Se o Palmeiras não se preparar para esses processos, nós vamos virar a metade do ano sem metade dos nossos jogadores titulares. A gente tem que estar atento, e a diretoria tem que se mexer. Aí vem minha pergunta para o Daniel falar sobre o que eu vou colocar e sobre o jogo, já emendando para poder fazer análise do jogo de hoje. Daniel, você acredita que essa diretoria, com essa morosidade, a gente tentando tomar um baile, no caso do Miguel Ángel Ramírez, do Sampaoli, do Almir, do Borré, do Castellanos, do Atuesta, a gente tomou um baile, porque a gente não conseguiu contratar ninguém. Também não conseguimos dispensar ninguém. É a primeira vez que a diretoria do Palmeiras não consegue emprestar jogador. Todos os jogadores que ficam excedentes dentro do elenco, as diretorias anteriores conseguiam emprestar, ficar em clube A, clube B. Né? Nós estamos com o Lucas Lima ali inativo. Nós estamos com o Mike praticamente inoperante. Não é o jogador que a gente quer para a posição, mas ele tem jogado para poder ser negociado. Temos o Zé Rafael, que foi bem hoje, e temos outros jogadores, graças a Deus, agora o Papagaio foi emprestado, mas para o bem dele, esse caso, para o bem dele, eu torço muito para o Papagaio, porque ele foi artilheiro da base, com mais gols do que o Gabriel Jesus e do que o Wagner Love. Então, dentro desse contexto, Daniel, o que você acha sobre possíveis contratações? A gente está preparado para a janela de transferência que abre dia 1º de junho, e nós vamos ser super assediados. Porque se tem time que tem jogador para ser comprado com valor, é o Palmeiras. Não existe um time na América Latina, ouçam, não existe um time na América Latina que tem o poder de fogo da nossa base. Todos esses meninos que estão na base do Palmeiras, que acabaram de subir, as duas gerações que estão subindo, têm um valor de mercado absurdo. As multas passam de 2 bilhões. O valor é absurdo dos nossos jogadores. Então, nem Flamengo, nem Atlético Mineiro, nem Grêmio, nem outros times têm essa possibilidade efetiva dentro dos seus ativos de fazer dinheiro. Então, dentro desse contexto, você acha que nós vamos perder muitos jogadores? Você acha que a diretoria vai conseguir agir, segurar os jogadores, contratar jogadores novos a tempo, antes que esses jogadores saiam? Esse time vai estar entrosado para o brasileiro,
para o decorrer da Libertadores e todos esses torneios difíceis que nós temos pela frente? Cara, respondendo direto e seco aqui, eu acho que não vamos estar preparados para a saída deles todos, não. Agora, também tem que ver, porque eu acho que não vão sair todos de uma vez, né? Também tem muita questão da pandemia aí, os times europeus também não vão... Óbvio que lá tá mais fácil a coisa e tudo mais, mas acho que sair todos de uma vez assim, numa leva só, acho muito difícil. A janela acho que abre em agosto, né? 1º de agosto, que é até quando o Dudu pode voltar. Mas aí acho que deve sair o Gabriel Menino, né? Que a gente já citou várias vezes aqui, que tá vendido pro Chelsea. Ela fecha em agosto, dia 31 de agosto fecha a janela, se eu não me engano. Isso. É 31 de agosto e ela abre agora dia 1. Todo esse período está aberta para transferências, para compras. Sim. E aí, já colocando o que você está falando, o Rio teve proposta da Roma, especulação, né? Na França, o Patrick de Paula, o menino no Chelsea, o Wesley, eu não me recordo o time, o Rony dos Estados Unidos. São vários times. E a gente tem que entender que existe uma diferença entre dólar, euro e real muito grande. Então, é possível. Óbvio, o Palmeiras pode negar, mas eu acho que qualquer oferta acima de 20 milhões de euros vai embora. Acho que o Palmeiras mesmo já disse, né, que vai embora. O Patrick, eles recusaram a do Benfica no passado para vender por mais de 20 milhões. E aí acho que até vale, né? 20 milhões de euros hoje dá mais de 100. Quer dizer, é difícil falar que vale, porque ele joga muita bola mesmo. Mas, cara, é difícil falar que vai estar preparado, porque o Palmeiras, a gente fala, né? Surgiu essa notícia aí. Essa notícia aqui também acho que não tem embasamento nenhum, de que o Rony recebeu a proposta. 80 milhões pelo Rony, um jogador de 25, 26 anos, que pra mim ele é super importante hoje, mas não é craque para 80 milhões, não. É tipo aquela proposta do Davidson da China lá. Então, se fosse verdade, eu venderia. 80 milhões, o Palmeiras não vai contratar ninguém para um lugar. É 80 milhões num jogador que daqui 2 anos já vai valer metade disso, às vezes nem isso, porque ele tá numa fase hoje que as pessoas olham e falam, pô, o preço até pode ser as pessoas de fora, né? Porque quem aqui do Brasil conhece o Rony há muito tempo. Agora, uma coisa que você falou lá no começo sobre o Gagliotti, ele tem essa mentalidade, né, de jogar os seus comandados aos lobos, né, de não aparecer. E aí, quanto ao Abel não aparecer nas entrevistas, seu João Martins, eu não vejo problema nenhum, até porque também essa maratona de jogos a gente também vai exigir muito do Abel. Ele falar a cada 2 dias, às vezes ele vai falar a mesma coisa, às vezes até se passar por arrogante, né? Ele teve que postar, não sei se você viu no perfil dele do Instagram, ele postou uma parte da entrevista em que ele parabeniza o São Paulo, porque a mídia estava pegando no pé dele, falando que ele não parabenizou o São Paulo. Tipo, olha a proporção que o cara tem... O nível, né? O nível que o cara tem que ir na rede social postar uma parte. Tipo, é algo realmente absurdo. Então, pô, vai o João Martins mesmo, era Campeonato Paulista também, agora na Libertadores o Abel acho que foi em todas, não sei se foi hoje ou vai hoje, nem sei se já foi também. E no Campeonato Brasileiro deve também o João Martins. Pô, tem jogo a cada 3 dias. Se o Abel for falar a cada 3 dias, ele vai ser apedrejado. O próprio Neto apedreja ele toda hora. E eu acho que o Gagliotti devia vir a público e esclarecer isso. Eu falei, né, das fake news que surgiram de segunda e terça-feira. Se o Gagliotti vem, não tem nada para fazer. Não tem nada. Segunda e terça-feira não tinha nada para fazer. O Palmeiras estava treinando. Se ele vem a público e esclarece tudo, ele falou, a gente realmente perdeu o título, não tem o que fazer, é futebol, pelo menos a gente chegou na final, estamos chegando em todas as finais. Pronto, acabou, ele apareceu. Bastava uma nota oficial assinada por ele. Ele nem precisava. Uma notinha oficial, que nem você está falando, pronto, tá aqui, já acabava o problema. Ele não faz nada. O próprio, teve um consulado palmeirense, acho, de Manaus, sei lá, do Ceará, lá nos norte da vida, eles fizeram uma nota de repúdio à imprensa. Um consulado do Palmeiras fez uma nota. Cara, o presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras não consegue fazer uma nota. E assim, por se tratar de uma nota, a gente sabe que muitas vezes nem ele precisa escrever, ele só tá ali presente. Escreve aí, e ele tá ali do lado. Porque ninguém vai saber se foi ele mesmo que escreveu, e no final, atenciosamente... Ele só assina. Cara,
muito bizarro. Ah, ele é tímido, não sei das quantas. Já vi alguns conselheiros que participaram de algumas lives e outras. Cara, se ele é tímido, ele não tímido. serve para. Nem ele, nem o Bago servem para fazer o que está fazendo. Então, não fosse presidente. E a questão de ser tímido, tudo bem. Você é tímido na sua vida aí, pessoal, mas o cara é presidente. O cara tem que ter peito para pelo menos. Eu queria pegar um gancho no que você falou, Daniel. Queria que você pegar um gancho no que você falou sobre o Rony. O Palmeiras pagou 6 milhões de euros no Rony. Se a gente vendesse por 10, que era o valor que estava sendo especulado, não é isso? O Rony lá fora, nós íamos pegar aproximadamente 63,80 milhões de reais. A gente só tem 50% do passe, né, dos direitos federativos dele. Com o dinheiro que ia sobrar, os 10 milhões que sobrasse, nós íamos fazer o quê? Íamos contratar quem? Né? Hoje, o Rony, apesar de ele não ser um primor técnico, é o jogador mais perigoso do ataque do Palmeiras. E eu sonho, cara, eu de verdade sonho com o ataque do Dudu, Luiz Adriano e Rony, cara. Porque vai ser muito difícil um ala subir e nos atacar. Vai ser muito difícil a gente roubar uma bola e não sair dentro do gol. Eu estou muito confiante com esse time. E, assim, não quero que o Rony saia em hipótese nenhuma. Nem quero também que o Wesley saia. Porque o Wesley, já, ele passou por uma cirurgia, está ganhando ritmo de jogo. Já ele vai voltar àquele bom nível de outubro. E a gente pode ter boas atuações com ele e ser um bom reserva. Também estou feliz com a atuação do Scarpa nos últimos jogos. Hoje ele até que não foi tão bem assim, mas ele foi bastante participativo, ele tentou. Então, eu fico um pouco otimista, porque assim, mesmo sem um camisa 10, começam a aparecer algumas possibilidades dentro do elenco que a gente não tinha na Libertadores, que não tivemos no começo do ano. E tem um rapaz que eu queria que o Palmeiras desse uma chance, que chama Pedro Acácio. Ele está lá entre os jogadores. As partidas que ele pôde jogar com o time principal, ele foi bem, mas foi colocado um peso para ele jogar entre a molecada. E aí o nível do futebol cai e você não pode cobrar. E essa é uma coisa importante, porque o Gabriel Menino foi muito bem, porque ele só jogou com os titulares, com o time top, ele entrava da metade para o final, aí depois aos poucos ele foi virando titular. A mesma coisa aconteceu com o PK. Então eles tiveram uma tranquilidade, puderam ter a confiança de assumir a posição sem ter que provar nada para ninguém. Porque eles entravam em momentos em que o jogo já estava decidido, porque é assim que você faz a implantação de um jogador novato. Sobre o jogo, já, Daniel, eu queria... já estou esperando o que a mídia vai falar sobre o jogo. Ganhamos de um time que era melhor que o Palmeiras e, após ter sido expulso o jogador, o Palmeiras se aproveitou da condição e ganhou a partida. Você acha que as notícias de amanhã vão ser muito diferentes dessa ou você tem alguma outra perspectiva? Cara, eu acho que vai ser nessa medida, mas eu discordo que o time do Universitário era melhor. Porque, meu, se alguém falar que o time do Universitário era melhor que o do Palmeiras, é porque não conhece nada de futebol. Eu postei, né? Mas no Neto a gente não ouve sempre isso? O Neto, ele nem ouço o que ele fala, porque ele vai numa linha de raciocínio doida dele lá. Mas, pra você ter uma ideia, dos 6 gols que teve hoje, 4 foram assistências do Universitário. Não assistências, mas foram assim, lances do Universitário. O Palmeiras não deu assistência. Ele deu assistência no primeiro gol, a assistência do menino, que bate ainda no popô lá do cara do Universitário. E o último gol do Rony, que o Gabriel Menino, acho que ele tenta cabecear pro gol, né? E o Rony tava ali. O resto foi tudo o Universitário que entregou. O último gol do Rony, o cara, o que é aquilo, sabe? Aquilo não é um time profissional. Aquele cara tá louco ali, jogando bola. Então, o time do Universitário é muito ruim. E aí, se já puder falar um pouco do jogo, cara, no primeiro tempo eu fiquei pavoroso porque o que o Palmeiras cruzou de bola foi incrível. E aí o problema... Eu tô olhando aqui para passar se tiver alguma notícia, tá? Olhando o chat e te passa a notícia. Pode falar que eu tô te ouvindo, você sabe bem. Mas é pro pessoal saber. O Palmeiras cruzou muita bola. E aí o problema não é cruzar a bola. Pode cruzar, o problema é ter só essa jogada. Se você só tem essa jogada, aí começa a dificultar. E aí tem outro ponto também. Você só tem o William de atacante. Porque o Wesley, ele não é muito bem um atacante, ele estava caindo mais pelas beiradas.
Mas você tem o William Bigode de atacante e vai cruzar a bola para a área, meu, não dá para acreditar, porque aí você vai consolidar os zagueiros do Universitário, que provaram que não eram nada bom. Entregaram pelo menos 2 gols ali, entregaram acho que o do Zé Rafael e depois o do Rony também entregaram. Então, não tem cabimento você cruzar o tanto de bola. Eu queria trazer um exemplo, não sei se a rapaziada vai lembrar, mas quando o Zé Rafael, ele tá na ponta esquerda ali no primeiro tempo, isso, ele dá uma gingada, o cara cai, ele tá com fundo livre para correr, para avançar. Ele prefere cruzar, dar uma levantadinha na área. Pra quem? Sabe? Tudo bem, o primeiro gol do Palmeiras saiu de cruzamento, mas é o que eu falei, é confiar demais na aleatoriedade, confiar demais que um cruzamento vai dar certo. E outra, a gente enfrentou um time ruim, muito ruim. Então, se a gente pegasse o Defensa e Justiça, por exemplo, que a gente pode enfrentar nas oitavas de novo, só cruzamento não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí, não tô culpando o Abel, porque eu acho que não é culpa do Abel. O Abel não chega no treinamento e fala, rapaziada, chega lá na linha de fundo e cruza tudo. Cruza tudo. Acho que se ele fala, ele tá errado, mas ainda não tem essa convicção, acho que ele não fala isso, não é possível, ele não é tão meia lei da cuca assim. E próprio aquela situação do Zé Rafael que eu acabei de citar. Qualquer jogador de futebol iria pra frente, pô, você tá enfrentando um time ruim e você não quer driblar, sabe quando você tá enfrentando um time ruim no seu condomínio, sei lá, onde você vai jogar bola, você quer brincar, você quer ficar, sei lá, driblando. Sim, claro. Eles ficam cruzando pra área pro William Bigode, aí também dá pra entender, aí no segundo tempo abriu a porteira e o Palmeiras aí controlou, soube fazer o que não fez no primeiro tempo. No segundo tempo teve teve menos cruzamento e cruzamentos mais certeiros, até porque todos não, né? Mas a maioria dos gols foram de cruzamento, só que cruzamentos mais sim, pô, eu vou cruzar para aquele, não vou cruzar e seja o que Deus quiser. O gol do William Bigode que sobra, o Scarpa cruzou rasteiro. O gol do Gomes foi meio sortudinho. O gol do. Caraca, como que foi o gol do. Não sei. Foi o Zé Rafael. O gol 2 do Rony. O primeiro do Rony. O primeiro do Rony o Vinha cruzou também. Mas é o que eu digo, confiar demais na aleatoriedade. Quando vai enfrentar um time bom, essa questão de cruzamento não vai dar certo. Mas, de novo, não acho que é culpa do Abel. Deve ser o jogador que está condicionado. A gente não tem a peça dentro da área para fazer. O nosso time. A grande questão é a seguinte: o jogador chegou na linha de fundo. O que ele vai fazer com a bola? Ou ele cruza, ou tenta jogada individual, ou recua. A última coisa que eu quero ver é o que o Palmeiras fez com o São Paulo no primeiro jogo, ficar recuando a bola para trás para começar a bola no meio do campo. A lateral sempre é o ponto mais próximo do gol. Né? A gente não pode esquecer que a jogada de linha de fundo é a principal do futebol e você tem que tentar ela ali. Agora, o que falta é o nosso centroavante cabeceador, um centroavante de referência. E é por isso que a gente não consegue fazer determinadas jogadas e o Abel é criticado por isso. Então, essa falta de peças faz com que o nosso futebol seja limitado. Ele mesmo falou que ele optou pelo 3-5-2, apesar de preferir o 3-5-2, porque ele não ia poder contar com os jogadores lá na frente. Tinha se machucado o Veron, o Wesley voltava de contusão, não estava bem. Enfim, todo esse cenário é adverso por causa das faltas de peças. E eu não vou deixar de falar isso nunca. Ele foi inteligente de fazer esse time que jogava de maneira burocrática passar a fazer gols em diversas partidas. A gente não fazia isso com o Luxemburgo. Agora, a próxima colocação que eu queria fazer, já dentro desse contexto, é assim, nós estávamos no grupo da morte. Né? Dentro desse cenário de notícia, a gente estava no grupo da morte. A chave mais difícil da Libertadores, para todo mundo, era do Palmeiras. E a gente vê, nós saímos desse processo de classificação, a gente com tanta folga. Tivemos problema no último jogo, mas foi por uma opção nossa, porque eu acho que o placar talvez não fosse tão elástico quanto esse, mas esse seria o cenário do jogo seguinte. Sobre os gols, sobre como as coisas aconteceram, já não vem tanto ao caso, pelo menos no meu ponto de vista, porque eles estavam totalmente desestruturados, perdidos, nervosos, e o Palmeiras soube aproveitar, fez a parte dele. Aí, dentro desse contexto, como é que você acha que o Palmeiras chega para o jogo contra o Flamengo? Eles já estão cantando vitória. Eu já vi várias entrevistas,
vários jornalistas, todo mundo dizendo que o Flamengo vai colocar a gente na roda. E eu gostaria de saber também da onde que vem essa imaginação. Porque eu não lembro do jogo do Flamengo jogando conosco e tendo essa facilidade. Ao contrário, eles sofreram muito, eram para ter perdido, e eles têm consigo mesmo que nós somos superiores a eles. Ou estamos no mesmo nível. Eu entendo que eles têm muita dificuldade de jogar tanto com o Palmeiras como com o São Paulo. Porque são times que encaixam de uma maneira que torna muito dificultosa as jogadas básicas dele, pelo Gerson, pelo Arrascaeta. Eles nunca conseguem chegar na linha de fundo com o Bruno Henrique. O Gabigol nunca consegue uma jogada individual. Bola de rebote, sobras, chute de longa distância, que o Palmeiras tem sido vítima algumas vezes desse tipo de situação. Enfim, qual que é a tua perspectiva para o jogo do Flamengo? Como é que você está se sentindo? Como que você acha que o Abel deve fazer para enfrentar o Flamengo? Qual que é a tua perspectiva? Boa. Só mais um ponto. O Vinha tem que ser titular. Por favor. O Vinha tem que ser titular. O Vitor Luiz é bom, mas é bom para ser reserva. Então, o Vinha tem que ser titular, ele dá essa profundidade para o Palmeiras. E aí, já entrando no jogo contra o Flamengo, acho que ele não vai ser, né? Ele jogou hoje, jogou 90 minutos hoje, com que perna que ele vai jogar contra o Flamengo. Então, de novo, a gente vai ter o Vitor Luiz, e de novo, sem profundidade, né? Sem essa questão de mais ofensividade que a gente tem com o Vinha. Mike, de novo, na lateral também. E aí, já puxando pro jogo contra o Flamengo, cara, eu acho que vai ser um jogo bem parecido, na verdade, com o que foi o jogo da Supercopa. Também não vejo essa superioridade toda do Flamengo. Acho que em questão de elenco, eles até têm um elenco melhor, sei lá, também. Um elenco... Isso é difícil de você. Eu acho que eles têm um melhor time jogando. Os 11 jogadores jogando, eu acho que tecnicamente eles são superiores, mas não são superiores taticamente que o Palmeiras. Eles não são um conjunto melhor do que o Palmeiras. E desculpa te interromper, mas isso para mim me dói na coluna. Eu acho o seguinte, o Flamengo não tem um elenco tão efetivo. Hoje saiu no GE, eles fizeram lá uma avaliação de jogadores, colocaram que eles têm 5 craques e nós temos 2. Só que assim, quando você vai olhar, eles colocam Patrick de Paula, Gabriel Menino, esses jogadores não estão no mesmo nível dos jogadores do Flamengo. Mas eu vou falar para você, como o conjunto Palmeiras é melhor, e os 22 ou 30 jogadores do Palmeiras são melhores do que o elenco do Flamengo. Segue aí, que só eu queria ouvir que o Palmeiras não é melhor que o Flamengo. Sim, não, é um bom ponto, porque eu acho que se a gente for analisar só os 11, o Flamengo tem um bom ataque, não tenho problema de falar, é um ótimo ataque. É um ataque muito decisivo. Sim, mas do meio Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, pelo amor de Deus. O próprio Pedro, para mim, acho que é o melhor centroavante do Brasil. Melhor que o Gabigol. Melhor que o Gabigol, com certeza. Eu odeio o Gabigol. Como pessoa, como jogador. Como pessoa, tudo. Mas do meio para trás é muito ruim. Vou falar mesmo, é muito ruim o Flamengo. Todo jogo, tá tendo até agora o jogo Flamengo e Vélez, eu não sei quanto tá, mas todo jogo eles tomam gol. E tem até o risco do Flamengo ficar em segundo e ficar no pote 2 da Libertadores. Mas todo jogo eles tomam gol. Então eu espero que pelo menos o Palmeiras consiga fazer um gol. E olha que um gol é pouco, porque o Flamengo vem tomando 2 para cima. O Rogério Ceni tem um sério problema com marcação. O problema do Flamengo, e bom para eles, é que eles fazem mais, né? Eles tomam 2, mas fazem 3. Para eles lá é bom, né? Eles ganham. Então, tá 0-0 ainda, 0-0 ainda. Então, por enquanto eles estão em primeiro. Mas... E estão com o time titular, né? Estão com o Gabigol, o Pedro, estão com tudo. E aí domingo eles enfrentam a gente. E lá na Supercopa a gente lembra que a gente enfrentou na Argentina o Defensa e Justiça com o time titular. Veio domingo, 11 horas da manhã em Brasília, num calor desgraçado. No campo deles. Porque lá é a segunda... Nem tem casa, né? Então lá é a casa deles. E com o time titular e eles descansados lá uma semana, jogando um super cariocão. Então, e vale lembrar que naquele jogo a gente perdeu inúmeras chances, principalmente no primeiro tempo. Não sei se você lembra do Breno Lopes, quando ele driblou o goleiro e chutou. O Diego, se eu não me engano, tirou a bola. O Palmeiras foi bem melhor nesse jogo.
teve aquele pênalti, não pênalti do Wesley. Então o Palmeiras teve chance sim de vencer no tempo normal. Os pênaltis foi um problema ali pro Palmeiras, até hoje. Você colocou uma coisa que eu gostei bastante, cara. Você falou o seguinte, que não vão jogar nem Marcos Rocha, ele não deve colocar o Gabriel Menino na ala e não vai jogar o Vinha. Eu vou falar... então eu tô com um pouco de receio, que eu acho que vai ser a primeira vez que eles podem ter vantagem sobre a nossa defesa. Porque o Victor Luiz não é um bom marcador, ele não é um bom apoiador, ele não vai segurar... É o Isla que vai jogar, será? Do lado de cá? Ou o Isla ou o Rodinei, né? Que voltou para isso. Tomara que seja o Rodinei, mas assim, o Felipe Luiz tem muita qualidade, e jogar Bruno Henrique e Felipe Luiz daquele lado não vai ser fácil jogando com o Mike. A gente tem que pensar como vai estruturar esse lado direito do Palmeiras, e talvez ele faça aquela dupla que foi feito contra o River Plate, onde coloca o Mike fazendo o papel que fez o Marcos Rocha e o Gabriel Menino fechando aquele lado. Porque se deixar no mano a mano com o Mike, eu fico um pouco preocupado. O que eu gosto do Flamengo é o seguinte, eles vão vir para cima do Palmeiras com toda aquela pompa e arrogância, e aí é um prato cheio para o nosso time. A gente só precisa entrar com a mesma motivação que entrou hoje. Eu achei o time bastante motivado, com a faca nos dentes por causa da derrota para o São Paulo, e isso vai fazer com que o time entre ainda com mais gana para vencer o Flamengo. Com certeza não engoliram o fato de terem perdido aquele jogo nos pênaltis, e eu acho que isso é muito favorável para o Palmeiras para entrar focado. A torcida do Palmeiras clama vive dizendo que o Palmeiras não entrou com a mesma disposição nos jogos contra o São Paulo. Eu não penso que tenha sido isso. Eu só achei que, como o São Paulo espelhou o nosso time, mudou o modo de jogar para jogar com o Palmeiras, o Palmeiras ficou sem opções de saída. O Flamengo nunca vai fazer isso. O Flamengo vai nos atacar e aí é um jogo favorável. Eu imaginava que o São Paulo também fosse fazer isso. Acho que o Abel também pensou. Pensou que no segundo jogo ele fosse fazer isso. E para mim essa foi a falha. Você não ter se preparado para essa situação inesperada e montado o time para atacar. Porque, principalmente quando saiu o Benítez e o Daniel Alves, a gente ficou com tudo na mão para arrebentar aquela partida. Eles com medo do Palmeiras, recuaram, perderam várias bolas na saída de bola, e a gente podia ter ganho aquele jogo, naquele momento, com o pé nas costas. Eles estavam muito abalados psicologicamente, e o jogo estava com o cenário todos para vencermos. Muito ruim pensar naquele gol espírita, mas ainda me incomoda. A gente fala de Paulistinha, fala disso, daquilo, mas assim, eu não quero perder para o São Paulo nunca. A gente tinha a possibilidade ali de igualar o número de vitórias. Queria muito ter vencido aquele jogo no Morumbi e ainda estou muito incomodado com essa partida. O técnico nunca pode esquecer que clássico é uma coisa muito importante para o palmeirense. O palmeirense tem no clássico uma coisa tão importante quanto uma final. E seja lá qual for o campeonato, qual for a situação, a gente tem que jogar com toda a força. E o Abel foi o erro dele, né? Todo mundo sabe o quanto eu defendo o Abel. Foi essa falta de ousadia. Eu não ia dizer covardia, mas falta de ousadia de, no momento que teve a chance, as duas vezes, nas duas partidas, ter matado o jogo. Aí ele se cansou de ficar recuado, aí fez as substituições erradas e aí nós fomos para aquele rumo, né? Daniel, nós estamos indo para os 15 minutos finais aí da nossa live, e eu queria que você escolhesse um tema, buscasse um caminho para você fazer as suas colocações, tudo que você pensa sobre Palmeiras, para a gente poder finalizar a nossa live dentro do teu contexto. Quando eu for falar, eu já vou fazer o meu desfecho que está na minha cabeça já há algum tempo, e você sabe a linha, então manda bala. Não, foi boa aí. Eu acho que o São Paulo ali ainda dói um pouco, porque nem por conta de ser paulista, paulistinha ou paulistão, né? Por conta mesmo de ser um clássico, né? A gente nunca gosta de perder um clássico, e
seria maravilhoso a gente ter essa memória de ter vencido eles dentro do Morumbi, né? Ter levantado a taça, ter foto de levantar a taça dentro do Morumbi e fazer a festa ali. Mas acontece, são situações ali do jogo, como você falou, é um gol espírita que eu discordo um pouquinho, o gol... Sim, na hora do chute foi espírita, né? Pô, ter batido ali no Felipe Melo foi muito triste, mas o antes do gol, a jogada que vai acontecendo, o Palmeiras bobeou demais, né? Ela vai para a área e Vou te perguntar uma coisa, qual que era a chance dele chutar aquela bola e entrar? Pô, mas o Luan, ele domina 2 vezes. Ele domina no peito, acho que bate na coxa dele e vai. Ninguém conseguia fechar ele em 2 lances, né? Eu acho que nesse caso o Felipe Melo tentou, acho que era o Felipe Melo que estava na bola, né? Tentou fazer a sombra da jogada. Então aí o Felipe Melo foi em quem resvalou a bola, é verdade. Mas ele tentou fazer a sombra. No primeiro chute ele deu um passo, no segundo chute, na segunda tentativa de chute, né? Na segunda da pingada da bola, ele deu outro passo. Eu faria a mesma coisa, porque você tenta o corte, se você estiver correndo em direção à bola, você não tem a oportunidade de cortar e a distância era grande. Não podia ter essa distância, mas ele estava bem longe, cara. Essa bola não ia entrar por nada. E realmente eles deram sorte, mas assim, faz parte do processo. Você está certo, o Palmeiras tinha que ter marcado, tinha que estar mais próximo. E, cara, chegou aqui pintou a notificação aqui no celular que o Jardine, ele convocou, tem um zagueiro da Roma que chama Ibañez, que eu não sei quantos anos ele tem, mas ele tá na seleção olímpica, e ele foi desconvocado, não sei o que aconteceu, deve ter se machucado, sei lá. E o Jardine convocou um cria do Palmeiras, ou seja, mais um que vai desfalcar o Palmeiras, provavelmente... Qual que é o jogador? Eu vou confirmar aqui agora. Já contra o zagueiro. Já contra o zagueiro. Já contra o Flamengo. Ou eu tô enganado? O Everton, o Gustavo Gomes e Vinha não estão contra o Flamengo, né? A gente esqueceu desse ponto, eu acho. Verdade. Não, mas não tem problema. Nós vamos fazer o pré-jogo do jogo contra o Flamengo e nós vamos atualizar todo mundo dessas situações. Sim. Quando sair certinho, a gente já atualiza tudo. E as confirmações a gente passa, com certeza. Mas quando a seleção olímpica só vai treinar, né? Então eu não sei quando que eles vão. Sim. Porque tem o menino que foi convocado e só o menino que foi só convocado. Palmeiras, e agora é esse que eu não consegui achar aqui ainda, porque só apareceu no celular. Não esquenta a cabeça, não esquenta a cabeça. Depois a gente confirma aí. Nos nossos Instagrams aí vai sair. Mas é mais um, né? Tanto que aí tem aquela história, né? E a gente vai ficar aqui mais meia hora, mas tem a história do Flamengo querer adiar a CBF, na verdade, queria adiar os jogos do Flamengo porque tiveram 4 convocados. O Palmeiras agora tá com 5, né? Não para a seleção brasileira todos, mas são 5 convocados. E assim, 5 titulares, né? O Vinha não é mais, muito mais... Pô, Gustavo Gomes e o Everton são importantíssimos. E agora, né, lembrando de tudo isso, caso realmente confirme que o Gustavo Gomes e o Everton não joguem contra o Flamengo por conta das seleções, isso explica por que ele jogou hoje, porque o Vinha jogou hoje, né, e não o Vitor Luiz e tudo mais. Tanto que, não sei em qual transmissão você viu, se foi no Facebook ou no Fox Sports, alguns internautas estão perguntando, né, lá, por que o Gomes está jogando de titular? Porque a gente não tem zagueiro, né, com o Ceviche machucado, o Renan se machucou também, só o Luan estava no banco, né, então ele tinha que jogar. E outra... Jogo decisivo, o Gustavo Gomes joga todos. Você pode olhar, ele nunca arrisca jogar sem Gustavo Gomes, não adianta que ele não arrisca. Mas hoje não era. E como é que você está? Você já está preparado para escrever lá pro site novo? Já está preparando as colunas? Já tem alguma reportagem especial? Já tem alguma coisa assim previsionada para colocar dia 1º? Tá chegando, hein? Terça-feira sai o nosso site da mídia alternativa para falar sem fake news para torcedor palmeirense, diretamente com uma coluna com vários participantes, todas as pessoas dentro da mídia alternativa, e o nosso amigo Daniel escreve, que eu já falei várias vezes, escreve muito bem. Você já pensou em alguma coisa especial para estar postando? Não. Eu tenho duas matérias bem legais que eu vou estar postando dia 1º. Eu não tinha pensado ainda não, mas agora eu já pensei em uma. Muito bom. Agora num tema. Então vai, dá uma diquinha aí, vai, deixa eu matar minha curiosidade. Não,
sobre o que aconteceu essa semana aí, né? A gente conversou aqui na live sobre o que aconteceu no início dessa semana. Perfeito. Na capa do site vai estar o manifesto. Você tem ideia? Na capa do site já pedi para colocarem o manifesto. Eu quero falar sobre as 5 eras de ouro do Palmeiras. É uma coisa que ainda ninguém falou. Antes da academia, nós tivemos grandes times. Mas quais você marcou? Foram ali a de 50? Então, então aí vem a primeira academia, depois vai vir a segunda academia, como terceira era de ouro, a quarta Parmalat e agora era a Crefisa. Em número de títulos, elas se equivalem, essas eras se equivalem. E é muito legal porque a gente não reconhece no tempo em que as coisas acontecem os fatos como eles são. E a gente só vai dar esse crédito quando esse pessoal estiver aposentando, quando uma nova geração aparecer. E através do saudosismo é que nós vamos fazer essa homenagem a esse pessoal. E eu, como já tenho sou um pouquinho mais velho que você, eu já tenho essa sensibilidade, porque eu falava com meu pai, esse time da Parmalat é melhor do que a academia de futebol. Você é louco, esses moleques aí não sabem nada, tão longe. Pai, esse time de 94 é melhor que o de 93 e é melhor que o da academia. Ele queria me matar. Aí veio o time de 96 e era outra paulada. Aí um belo dia eu cheguei para ele e falei assim, pai, quem você acha melhor? Tal jogador ou tal jogador? Tal jogador. Aí eu passei a fazer essa experiência com vários outros palmeirenses da idade dele, da faixa dos 60 para os 80 anos. E sabe qual foi a conclusão? Que o time de 94 foi o melhor time da história do Palmeiras. Vão ter divergências, vão ter opiniões opostas, mas assim, quando eu perguntei para essa geração específica, que viveu todas essas gerações, que eu não tive a oportunidade de ver, foi quase que unânime. Você colocando jogador por jogador, a qualidade desse time de 94. Eu gostava demais do time de 96, mas eu tenho que admitir, quando você colocar jogador por jogador, a capacidade... Não o time que disputou a final, era o elenco. Então, se você pegar lá, mas o Gil Baiano, o Cláudio, mas era o Mazinho, que era o titular. Aí, não, mas o Rincon, mas não sei quem, tava, o Daniel Frasson, mas o titular era Edmundo, era Edilson, era Rincon. Aí, quando você forma esse time, você fala César Sampaio, Roberto Carlos, aí você não para de falar, amigão. É um show esse time, e não é porque é da minha geração. Eu tive esse trabalho de fazer. Então, uma das matérias é sobre isso. Vou dar a voz para você falar o que você quiser. A outra matéria que nós vamos falar é sobre essa cortina de fumaça da pandemia. O outro tema é esse. Eu peguei o orçamento do ano passado, de outubro, esmiucei, juntei com a previsão de gastos deste ano, onde está lá a Samsung, onde está lá o caso Wesley, somei as vendas dos jogadores, contabilizei tudo isso e vamos colocar isso à prova. Dinheiro da Globo, o dinheiro da Crefisa que entrou como premiação, o dinheiro que entrou referente aos prêmios da Conmebol, da CBF, do Campeonato Brasileiro, agora do Campeonato Paulista, e eu vou perguntar para o Maurício Gagliotti, agora que a gente é um site, né? Temos um jornalista nos representando, temos profissionais que podem lá na academia de futebol, que já estão sendo cadastrados, perguntar para ele. Aqui está o orçamento, a previsão de gastos e aqui o que a gente recebeu. Com esses dois números, por que a gente tem que vender mais 80 milhões? Por que a gente não pode contratar? Qual a verdade que está por trás disso? Eu não me importo de estar errado, mas eu não quero ser tratado, desculpa a palavra, como trouxa. Eu quero saber a verdade. E aí é para isso que vai servir o canal Palmeiras de Verdade, para isso que serve essa página do Instagram, para isso que serve esse site, é para a gente, quando preciso for, correr atrás da informação, quando preciso for, cobrar a diretoria, mas vale lembrar, nós estivemos com o Palmeiras, com o Maurício Gagliotti, até esse final de semana, até a perda do título. Aí, ao ver que ele abandonou o nosso técnico, Abel Ferreira, ponto. Ele não vai fritar outro treinador. E é dentro desse contexto que vai ser montado o nosso site. Nós não vamos fazer especulação,
nós não vamos vender notícias, o site tem patrocínio, ele é autossuficiente, o objetivo dele não é gerar dividendos, é só informar você, palmeirense, e que vocês todos estejam seguros da informação que vocês estão recebendo. E é isso, Daniel. O meu desfecho estava mais ou menos nessa linha, e eu ia falar para você concluir o teu raciocínio, te passei essas bolas, e você quiser concluir, fica à vontade. Não, excelente aí, vamos ver se consegue dar uma cutucada nele aí. E você falou, né, só não quero ser o trouxa, né, posso estar errado. E é isso que a gente fala, a gente não sabe porque ele não aparece. Quem causa isso é ele, né? A gente não sabe porque ele não fala, a gente fica realmente na dúvida eterna e vamos ficar até o fim de 2021, que é quando acaba o mandato dele. Você lembra quando ele assumiu a presidência e ele falou que ele ia fazer uma gestão transparente e todos os orçamentos do Palmeiras, todos os balanços eram expostos todo mês? Aí do nada começou a não aparecer mais? Isso não é gestão transparente, ele não cumpriu aquilo que ele falou. Então ele falava. Então por diversos meses o balanço mensal era colocado. Esse mês fechamos com saldo de tanto. Quando apareceu o primeiro déficit, ele sumiu, acho que foram 13 milhões, e aí nunca mais se viu. Quer dizer, é um perfil. Quando você está bem, você exibe. Quando você está numa situação adversa, você esconde. Isso não é ser palmeirense, isso não é ser líder, isso não é ser diretor, presidente do Palmeiras. Não é isso que eu quero para o Palmeiras. Não é isso que eu espero do Maurício Gagliotti. Eu quero que ele faça o que o Paulo Nobre fez. Chamou para si. Quando foi preciso, brigou com a Mancha Verde. Quando foi preciso, proibiu o pessoal de ir na Bandeirantes. Quando foi preciso, bateu de frente com a Federação Paulista. Quando foi preciso, bateu de frente com a CBF. Mandou representante na Conmebol. Isso é um líder. Infelizmente, o Maurício Gagliotti está se mostrando, no final da gestão, que era para ter sido uma gestão de ouro, está se mostrando essas fraquezas e decepcionando cada dia o seu torcedor com a sua omissão, com a sua covardia em falar com o público e informar o torcedor palmeirense aquilo que é direito dele saber. Se a gente está especulando, se a gente está investigando, é porque ele deu margem. Como você falou, Daniel, a bola é sua, você que colocou isso. Como ele não veio a público expor, é porque tem alguma coisa errada. Exato. E é difícil explicar porque, das vezes que eu me recordo que ele apareceu, né, o Paulista de 2018, que ele cria toda essa polêmica de Paulistinha, e na demissão do Matos, quando foi aquele pós-jogo contra o Flamengo aqui no Allianz Parque, que ele aparece e fala, em 2020 as coisas vão mudar e tudo mais. E ele aparece só não foi uma entrevista coletiva, ele só aparece ali na mídia, ali, literalmente pós-jogo aquele jogo contra o Flamengo aqui no Allianz Parque. E ele se expressa bem, sabe? Tipo, não tem, sei lá, não tem explicação para ele não aparecer. Ele não sabe falar muito bem, não sabe se expressar bem. Não, ele se expressa bem. Você vê que nas entrevistas, se você puxar as entrevistas dele, você vê que ele consegue expressar, às vezes, um pouco em linhas tortas, né? Porque a gente não sabe muito bem se ele tá falando a verdade ou se ele tá tentando omitir o que ele nem sabe o que tá acontecendo. Você vê a baderna, às vezes a gente mesmo fica confuso. A gente fica confuso, você fica aí sem saber a verdade, a gente fica sem saber a verdade, e a gente também. Aí a gente não consegue passar, né? Nós, da mídia alternativa, não conseguimos passar nenhuma transparência. Parece que a gente também fica se omitindo, né? Porque. Dentro desse pensamento que você falou, Rafael, sabe como é que eu me sinto? Refém. A gente não pode pedir contratação porque a gente está com risco de colocar o clube em uma situação financeira perigosa. A gente não pode fazer determinada situação, não pode fazer uma rescisão com o Lucas Lima, porque ele é um ativo da Crefisa, e temos uma dívida com a Crefisa, se fizermos a rescisão. E aí, onde que está a defesa do Palmeiras? O dirigente palmeirense, ele não tem que trabalhar em prol de um negócio. Ele tem que trabalhar em prol da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Lucas Lima é um dos jogadores, como Luan, Daverson, Borja, são jogadores que são da Crefisa. Aí eles ficam ali
porque o dirigente que fizer uma má negociação com esses jogadores vai ter assumido para si a responsabilidade de ter perdido o dinheiro que vai ter que ser dado à Crefisa. E eles, com medo de enfrentar os conselheiros, a imprensa e a torcida, não tomam atitude. Nessa hora, você precisa ser tão homem, tão líder, como na outra da contratação. E faz lá o que é necessário ser feito. Chega para o Lucas Lima, o jogo aberto, para que todos saibam, nós estamos propondo para o Lucas Lima uma negociação, uma dissolução amigável. Eu falei isso no meu vídeo lá no Palmeirense de Verdade. Qual que é a proposta? Olha, você abre mão dos seus salários dos próximos meses, você está liberado para procurar um outro clube, e está tudo bem. Encerra-se aqui o processo, estão os dois livres desse problema. Você não joga, está destruindo sua carreira como jogador, e está impedindo que o Palmeiras contrate outro jogador para a posição, mais um meia. Vou resolver esse problema? Vamos conversar com o Mike. E já foi feito isso tantas vezes no passado, só que isso, quando você traz para a opinião pública, você faz com que a torcida também se posicione. E o jogador fica numa condição mais delicada para fazer aquele negócio da malandragem e falar, não, eu quero o meu dinheiro. Não que isso não seja um direito do trabalhador, não que eu vá contra esses processos. Pelo contrário, eu vou estar sempre defendendo o trabalhador em qualquer condição. Mas assim, nesse momento, ele está impedindo o desenvolvimento da sua própria carreira e do Palmeiras. Em prol do quê? Eu não vejo o beneficiário. Os dois estão perdendo. Então, se formos agirmos de maneira inteligente, tanto uma parte quanto a outra, procura um outro clube. Ele tinha a proposta lá do Inter de Miami, que fosse de graça, que de graça. Iam ser 19 milhões economizados nesse período. Com 19 milhões, vai lá, paga a Crefisa pelo investimento que ela fez, ficou 0-0, tá tudo bem. E assim por diante. O único caso desse que o valor é mais alto é o Zé Rafael, que não daria para fazer desse jeito. Mas ainda assim, vez ou outra, ele é útil para compor o elenco. Ele jogando na frente está sendo mais eficiente. Mas uma vez que você adotasse esse procedimento de rescisão com o jogador, os jogadores iam se mexer um pouco mais. Eles iam respeitar um pouco mais o Palmeiras. Assim como nas contratações. Ficar esperando o Almir dar uma resposta, ficar esperando o Sampaoli dar uma resposta, ficar esperando o Ángel Miguel Ramírez dar uma resposta. Novela de esperar a resposta de Castelanos. Cara, e com todo respeito a esses jogadores, o que tem um nível um pouco mais elevado é o Borré, a Sociedade Esportiva Palmeiras merece respeito. E, nesse caso em específico, o Gagliotti não soube que ele representava a camisa do Palmeiras. Porque se ele soubesse que ele representava a camisa do Palmeiras, ele não ia aparecer em fotografia, em filmagem, sentado na casa, no apartamento lá do Sampaoli, pedindo, pelo amor de Deus, para ele vir para o Palmeiras, e na hora que o Sampaoli aceitasse a proposta, ele fugisse da concordância. Eu dei graças a Deus que não acertou, como também não acertou com o Borré. Mas o caso foi idêntico. Foram lá o empresário André Cury, porque o Anderson Barros é incapaz de fazer esse trabalho. O Anderson Barros, ninguém sabe o que ele faz no Palmeiras. Ele saiu de férias no meio da negociação com o Borré e o André Cury, empresário, defendendo os próprios interesses, foi lá negociar com o Borré. Aí eu me pergunto, quanto ia ficar mais cara essa negociação? Quem pagou a estadia do André Cury lá? Será que nós tivemos que, por essa intermediação, pagar alguma coisa para o André Cury? Porque o Borré aceitou, o Cury fez. Eu estou louco para saber, quando sair o próximo orçamento do Palmeiras, se não aparece lá um valor para André Cury. Eu estou louco para saber disso. É uma boa mesmo. A gente está pagando ele mensalmente lá para trabalhar para a gente. É complicado. Para que o diretor de futebol, se tem o André Cury, né? Contrata o André Cury logo. E você falou aí dos ativos da Crefisa. É complicado. Pergunta lá para a Leila se ela se diz tão palmeirense e assiste todos os jogos, se ela gosta do Lucas Lima. Pede para a Leila sentar ali e falar, eu sei que você é ativo aqui e tudo mais, mas vamos fazer amigável. O Lucas Lima no esporte da vida, ele joga igual o Thiago Neves. No Cruzeiro lá falindo, ele joga. Não sei se vai receber salário, mas ele joga. Cara, vai embora. Eu tinha uma pergunta para fazer para a Leila. Que você vai responder aí, ó. No contrato original do Palmeiras com a Crefisa, era previsto que esses jogadores eram doações da Crefisa.
parte do patrocínio da Crefisa. Maurício Gagliotti reformulou esse contrato e transformou essas doações em dívida. Em dívida. Esses 160 milhões, que quase chegou a 200 milhões, eram do Palmeiras. Olha só que grave. Hoje nós estamos escondendo um dinheiro que está no caixa do Palmeiras, que é do Palmeiras, que não é da Crefisa, que está sendo separado para pagar a Crefisa do dinheiro que era nosso. Aí a pergunta que eu faria para a dona Leila: Dona Leila, por que você não aumenta em 20 milhões o patrocínio do Palmeiras num prazo de 1 ano? Porque se você fizer 20 milhões vezes 12, nós vamos cobrir o déficit, porque era uma doação e por uma denúncia do grupo que faz parte do Mustafa Contursi, que denunciou o contrato de patrocínio. Imagina, um diretor de futebol do Palmeiras, que se diz palmeirense, denunciou o contrato com a Crefisa, que doava dinheiro ao Palmeiras. E nessa denúncia a gente teve que assumir aquilo que era crédito como dívida. Enfim, no final dessa história, é perguntar para a Leila: Leila, se esse dinheiro é do Palmeiras, por que você não devolve? Já que você não pode devolver por causa da Receita Federal como doação, por que você não aumenta o valor de patrocínio no valor específico, pelo tempo que durar, para se alcançar esse valor que você precisa? Porque esse dinheiro não é da Crefisa, esse dinheiro é do Palmeiras. E essa matéria também está lá no nosso site, e vai estar sendo questionada isso também a partir do dia 1º de junho. Cara, eu te pergunto, o que a gente faz com esse dinheiro, dona Leila? O que você perguntaria para ela? Cairia de bandeja, você sentado lá na coletiva de imprensa com ela, o que você acha que ela ia responder, Daniel? Eu tô igual o Não Assista FC aí no chat, ó. Não sabia dessa, cara. Não sabia pois é. Dessa. E quanto à questão contratual, financeira e tudo mais, eu sou bem leigo para falar, cara. Então eu posso falar várias besteiras. Porém, eu não tenho resposta para isso, não. Agora, a Leila tem que ter, porque... Se for é isso aí. Verdadíssima, nem sei se existe essa palavra, ela tem que explicar isso para todo mundo, não só, eu ia falar para os dirigentes, para o Palmeiras e tudo mais, mas para os torcedores também. Cara, é grave, eu né? Não sabia dessa. E agora, juro que eu não sabia. Então, você vê, nesse cenário todo, como é complicado a gente entender que o Palmeiras não pode contratar um jogador. Olha como isso, a gente está comprometendo um ano onde o Palmeiras está entre os 3 melhores times do Brasil, entre os 4 times melhores da América Latina, poderia ter vencido tudo, absolutamente tudo, e a gente não pode contratar um jogador porque a gente é obrigado a pagar uma dívida que não é nossa, que era a doação da Crefisa, e nós tivemos que mudar o contrato, porque o Mustafa denunciou esse contrato, e hoje é uma dívida de mais de 150 milhões que corre juros. Enfim, quando a gente fala de boa gestão, a gente tem que falar do que houve de ruim para o Palmeiras. Eu entendi o problema que o Maurício Gagliotti passou. Corria-se o risco de perder o contrato com a Crefisa. Mas cabia a Crefisa, cabia o Maurício Gagliotti de simplesmente colocar um gatilho no nosso patrocínio, que durante o período de patrocínio fosse 5, 6, 7 milhões a mais, esse dinheiro fosse o suficiente para cobrir a dívida com a Crefisa. E ficava 0-0, porque esse dinheiro já era nosso. Então, a função da mídia alternativa é também ser investigativa, é de denunciar e não corroborar quando um dirigente do Palmeiras não é leal aos seus subordinados, que nem Maurício Gagliotti, foi com o Felipão, mesmo com o Mano Menezes, que a torcida não queria, foi muito desleal com o nosso Vanderlei Luxemburgo. Óbvio, o Abel Ferreira foi um avanço. Mas, assim, se a gente olhar em matéria de campanha, a gente tinha a melhor campanha da Libertadores. Como é que ele dispensa um técnico? O Flamengo, que é o Flamengo, que teve lá um monte de problemas lá com as crianças, etc., que tem esse perfil mais menos humanista, não demite o Ceni porque ele tem tido bons resultados, mesmo a torcida o odiando.
Simplesmente, o Gagliotti foi lá, rompeu com o Luxemburgo e trouxe o Abel. Graças a Deus deu certo, graças a Deus conquistamos todos esses títulos, mas ele fez isso também com Alexandre Matos, que nas vésperas da demissão do Matos parou de atendê-lo. O Matos já havia entendido que ia ser demitido, e aí o que acontece? O Matos sai do Palmeiras sem ter tido aquela conversa da saída. E sendo quem assinou todos os cheques, quem avalizou todas as contratações foi Maurício Gagliotti. Vou mais longe. Maurício Gagliotti era vice-presidente do Paulo Nobre. Era não vou usar um termo chulo, mas eram irmãos dentro do Palmeiras. Um conhece a família do outro e hoje não se fala. Maurício Gagliotti escolheu ficar do lado da Leila Pereira e se afastar do Paulo Nobre, que pretendia ser um conselheiro, um dos diretores de futebol do Palmeiras. A pedido da Leila, ele traiu o amigo, muito mais antigo do que a Leila, para poder ser presidente do Palmeiras. Então, quando você vai somando todas essas histórias, você vai traçando o perfil psicológico de alguém. Você vai traçando o perfil, a personalidade da pessoa. E para mim, esse comportamento com o Abel Ferreira, de largar o Abel Ferreira na mão, de fazer com que a torcida, e principalmente a mídia anti, que procura notícia contra o Palmeiras, ele está dando a condição, está dando subsídio para que essa imprensa detone o Abel Ferreira. Eu que nem falei para você agora há pouco, em todos os lugares eu vi o pessoal pichando o Abel Ferreira, que tem feito um trabalho brilhante. E enquanto ele fizer esse trabalho brilhante, nós, Estúdio Palmeiras, Palmeirense de Verdade, União Palmeirense, está com o Abel. E não está mais com você, Maurício Gagliotti, por todo esse histórico que eu estou apontando aqui e que, infelizmente, a mídia alternativa ainda não se posicionou. Mas você pode ter certeza, com todas as denúncias e todas essas colocações que estão sendo feitas, em breve, muito mais gente vai dar coro a esse manifesto, a esse nosso clamor. Porque já deu. Abel Ferreira não sai do Palmeiras por fraqueza da diretoria. E, cara, um negócio que eu acho, você falando assim, dá a entender que o Maurício Gagliotti, ele é muito, eu não sei nem o termo certo para usar, mas muito cadelinho, o que você quiser usar de todo mundo, né? Seja da Mancha, seja da Leila, seja do Paulo Serdã, seja de qualquer um, ele parece que é totalmente influenciável, né? Você fala alguma coisa para ele, ele vai na sua, sei lá, né? Pela personalidade que você está descrevendo, parece ser uma pessoa totalmente assim, não conheço. Sempre ele agiu em prol dele mesmo, certo? Em todos os momentos ele agiu em prol dele mesmo. Não me parece ser uma pessoa que é enganada por outra. Me parece uma pessoa que, ao avaliar uma situação, opta por aquela onde ele vai se dar melhor. É complicado. E, Marcelo, eu ia te avisar aqui que eu tô acabando a bateria do celular aqui, cara. Eu vou ter que botar para carregar. E, na verdade, então tá bom. Vamos finalizar aqui a nossa live. Eu vou deixar o Daniel falar por último. E eu vou finalizar aqui o meu processo. Assim, primeiro eu queria agradecer o pessoal do chat. A gente em dois não está conseguindo responder todo mundo. Eu me esforcei aqui para poder falar com as pessoas, mas infelizmente eu ainda sou incapaz de fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. A minha vontade de falar com você, torcedor palmeirense, é maior do que a minha habilidade em trabalhar com a internet. Mas eu estou aprendendo a me comunicar, que era uma coisa que eu não fazia com segurança. E dentro em breve a gente vai falar em outro nível. Então, para todo mundo que está participando da live, muito obrigado. A rotatividade foi muito legal, temos muitos amigos aqui. Eu estou vendo um monte de gente aqui que está sempre comigo, sempre com o Daniel. E em breve vão ter outras pessoas participando, já tiverem outras oportunidades. Mas assim, o Daniel vai estar sempre comigo. Desde que ele tope, ele vai estar aqui sempre comigo, porque acaba sendo um braço direito nesse processo. Daniel, queria te agradecer de coração pelo trabalho que você tem feito, pelo apoio que você tem nos dado.
e você sabe, tudo que eu posso fazer também, procuro retribuir na mesma medida que você vem fazendo para mim. Que isso, estamos juntos demais, Marcelão. Valeu por todas as oportunidades. Eu acho que a bateria do Daniel, como ele havia avisado, foi para o espaço. Então, galera, muito boa noite. E a mensagem do dia, entre lá no Instagram, leia o manifesto que eu fiz contra Maurício Gagliotti a favor do Abel, porque ele não foi honesto com a torcida palmeirense, não está sendo honesto com o Palmeiras, ele não está abrindo as contas para que a gente possa, junto com ele, avaliar se a gente pode contratar jogador, se a gente não pode contratar jogador, quais são as reais condições do Palmeiras nesse momento, e dentro de todo esse processo, a gente pede esclarecimento. A gente não pede que ele saia do Palmeiras, mas se ele não tiver a condição de efetuar as transformações que o Palmeiras precisa para esse momento, para a gente esse ano ser vencedor ainda, que ele passe o bastão para a Leila, que a Leila assuma o Palmeiras agora, e que aí possa, sim, o Palmeiras dar continuidade em esse projeto vitorioso. Essa é a 5ª era de ouro do Palmeiras. A era Crefisa está permitindo ao Palmeiras dar saltos poucas vezes vistos na nossa história. E eu estou muito orgulhoso de ser palmeirense. Vou repetir o que eu digo sempre no meu vídeo no YouTube, como eu encerro as minhas lives. Palmeiras hoje é a maior instituição do futebol brasileiro. Temos um estádio mais moderno, a arena melhor capacitada para receber shows, temos um gramado sintético perfeito que deixa o nosso campo acima da média, nosso handicap em jogos dentro do Allianz Parque é favorável como nunca foi em nossa história. Nossa academia de futebol é exemplar. Nossa academia de futebol tem os melhores equipamentos, tem lá gramados sintéticos, estrutura maravilhosa, tem um hotel dentro da academia de futebol do Palmeiras. O Palmeiras não depende de nada, de ninguém, é totalmente autossuficiente. O maior mérito do Palmeiras vem do nosso Beluso, construtor do estádio, depois do nosso amado Paulo Nobre, que foi ele quem, juntamente com o Alexandre Matos, reformou a nossa estrutura amadora e transformou o Palmeiras nesse grande clube que é hoje. E dentro de toda essas conquistas, estamos agora transformando a academia de futebol lá de Guarulhos, também em excelência. Está sendo construído um outro hotel, onde vamos poder receber as categorias de base em todas as idades e ser ainda mais hegemônicos nesse processo. Por que hegemônicos? O Palmeiras é o time que mais fornece jogadores na categoria de base para a seleção brasileira em todas as idades. E não há ponto hoje. Nosso sócio-avante é o que melhor dá dividendos para o Palmeiras. Para um clube brasileiro, o sócio-avante é um exemplo de sócio-torcedor. Na minha concepção, o sócio-avante tem uma falha. Ele devia dar mais benefícios ao torcedor e não só arrecadar. A nossa torcida é a torcida mais leal que tem. Apesar de não ser a maior, é uma das que está sempre em primeiro, segundo lugar, em consumo de produtos licenciados Palmeiras. Nosso YouTube, quando não é o primeiro, é o segundo mais consumido. E a TV Palmeiras cresce a cada dia. Nas redes sociais também estamos crescendo cada vez mais. Enfim, o Palmeiras tem um projeto vitorioso. Esse projeto não está só no departamento de futebol, ele está como um todo. Com a reforma do Allianz Parque, tudo foi reformado lá dentro. O nosso clube é excelência em todos os aspectos. Você que tiver oportunidade, vai lá participar do Tour no Palmeiras, Tour no Allianz Parque, conheça, é maravilhoso, não é caro, vale a pena. Você que está tendo possibilidade, volte a fazer o sócio-avante, porque são dentro dessas coisas que nós vamos cada vez ser mais independente da televisão, independente de patrocinador, e fazer um Palmeiras mais forte. Cada dia estou mais orgulhoso de ser palmeirense. Uma boa noite a todo mundo. Fechado com o Abel. E se você, Maurício Gagliotti, não for capaz de tomar as decisões necessárias para mudar o Palmeiras, seja nas contratações, seja nas mudanças estruturais, seja nas demissões, ou em qual processo for, falar com a mídia, se apresentar em público, peça para sair. A Leila está pronta para assumir. Antecipa as eleições. Eu sou contra qualquer ruptura de processo democrático, mas isso está previsto. Passe aí o seu bastão e deixa quem quer trabalhar, trabalhar. Boa noite a todos. Foi um prazer estar com vocês. Na primeira possibilidade, eu venho aqui e... O que aconteceu, Caio?
Gente, boa noite. Vai desligar o celular.